Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi eventos finais. Essa, na verdade, foi a 12ª lição desse trimestre. Só te lembrando que nós temos apenas mais uma semana para estudar mais um tema dentro da temática geral, que foi o grande conflito, tema esse que analisamos durante os últimos 3 meses. É bem verdade que a lição dessa semana foi fantástica. O texto que serviu como base, que nos acompanhou durante toda a semana, foi Provérbios 23, que diz: compre a verdade e não a venda, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando olhamos para os eventos finais e para aquilo que as profecias mencionam sobre o que estará acontecendo nessa última fase da história desse mundo, estamos falando aqui especificamente de temas, como analisamos durante essa semana, questões ligadas ao selamento, a questão da adoração, a imagem da besta, a primeira e a segunda besta, falamos também sobre a chuva temporã em Serôdia, falamos sobre o alto clamor. Foram tantos temas. Quando olhamos para isso tudo, isso parece uma realidade tão distante, uma realidade tão transcendental, quando você pensa que é alguma coisa tão etérea, porque parece distante da nossa realidade. O nosso guia de estudos hoje dá um outro exemplo a respeito de como às vezes é complicado olharmos para a profecia e entendermos o que vai estar acontecendo dentro de um determinado período profético. Quando você pega, por exemplo, a segunda besta que aparece lá em Apocalipse capítulo 13, a besta que surgiu da terra, como já vimos, a interpretamos como sendo os Estados Unidos da América do Norte. Pois bem, quando olhamos para o período em que a Igreja Adventista, os nossos pioneiros, começaram ou conseguiram identificar essa segunda besta como sendo os Estados Unidos da América, isso aconteceu lá pelos idos de 1851, quando pela primeira vez essa interpretação foi aceita pela própria Igreja. Nessa altura, os Estados Unidos não era, sem sombra de dúvida, que não era um país que chamasse atenção no cenário internacional. Era um pedaço de terra num fim de mundo, porque as Américas eram vistas dessa maneira. A América do Sul, então, nessa altura, nem se fala, mas a América do Norte também não tinha nenhum tipo de relevância no cenário internacional. Todo o poder ainda estava concentrado nessa época nos países da Europa. Portanto, quando se olhava para cá, para o Novo Mundo, não se via nada a não ser um lugar de onde os países europeus ainda continuavam a sugar todos os recursos naturais e as riquezas que aqui haviam. Lá pelos dias de 1880, por exemplo, a Marinha Americana era tão forte que ela possuía 48 navios, todos eles velhos, que não tinham condições de poder sequer fazer uma defesa segura do território do país. Como você, olhando para um quadro como esse, poderia entender que os Estados Unidos um dia teriam poder e força suficiente para oferecer poder à primeira besta, que sofreu a ferida de morte, mas que acabou tendo essa ferida curada? Como os Estados Unidos poderiam ter algum tipo de relevância? Pense lá pelos dias de 1851, quando essa interpretação foi aceita pela Igreja. Isso só mostra pra gente que o tempo vai demonstrar, de alguma maneira, que aquilo que Deus previu que aconteceria, vai acontecer. E veja, o Senhor Deus, ele previu isso com pelo menos quase 2000 anos de antecedência. Nada apanha o Senhor desprevenido ou pega o Senhor despreparado. Ele vê o fim antes do princípio. Ele apenas mostra exatamente isso, rompendo a barreira do tempo e do espaço aos profetas e apóstolos, e eles puderam escrever não aquilo que pode vir a acontecer, mas aquilo que certamente acontecerá. E isso tem que ser alguma coisa que faça com que nós paremos para poder pensar exatamente no cumprimento profético. Quando você pensa agora de novo, vamos voltar aqui para a questão dos Estados Unidos da América. Você pensa no período da Guerra Fria, quando ainda havia um poder muito dividido entre a Rússia e os Estados Unidos. Você vê depois que a Guerra Fria terminou e que
os Estados Unidos se firmaram no cenário internacional. Hoje, qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, todo o globo olha para poder ver qual vai ser a atitude que os Estados Unidos vai tomar. Porque com certeza vai ser uma atitude que vai fazer com que os demais países do mundo sigam na mesma direção. Hoje, não existe dúvida de que quem tem o poder nas mãos no cenário internacional são os Estados Unidos da América do Norte. E quando você pensa nas posturas que são tomadas, às vezes até mesmo pela OTAN ou pela ONU, e que os Estados Unidos às vezes vão contra uma determinada postura como essa, você pode esperar em pouco tempo essas instituições acabarão se alinhando com os Estados Unidos. Hoje, sem sombra de dúvida, o poder está nas mãos deles. E quando olhamos agora para aquilo que está para acontecer, nós vamos vendo que pouco a pouco os Estados Unidos têm estendido as mãos na direção de Roma para poder estabelecer uma parceria ou um tipo de proximidade que, historicamente falando, nunca se imaginaria ser possível quando você pensa que os Estados Unidos surgiu por causa de perseguições que foram movidas contra protestantes no contexto da Europa. E jamais, nessa época em que essa interpretação foi feita lá atrás, isso poderia ser visto como alguma coisa viável. E é nessa linha que existem aqui dois textos do livro Grande Conflito que vão corroborar para podermos entender o que vai acontecer. Veja, por exemplo, a página 503 do livro Grande Conflito, onde Ellen White diz: todos aqueles que se recusarem a aceitar serão castigados pelas leis civis e, por fim, se declararão que são merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina os que violam seus preceitos. E nessa perspectiva, quando um decreto for feito obrigando todas as pessoas a adorar ou aguardar o domingo ao invés do sábado, os seres humanos terão a oportunidade de poder entender, ok, existe aqui uma imposição por leis civis de que o sábado não deve ser guardado, o que deve ser guardado deve ser o domingo. Mas, por outro lado, a lei de Deus menciona que o sábado deve ser guardado e que, se ele não for guardado, aqueles que o violarem terão que sofrer os castigos divinos. A grande questão é, o nosso respeito estará de que lado? E é claro que nós sabemos que essas imposições virão por parte dos Estados Unidos da América do Norte, que é quem estará emprestando poder à besta que teve a ferida de morte e depois foi curada. Na página 506, quando a tempestade se aproximar, muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados pela obediência à verdade, abandonarão sua fé e passarão para as fileiras da oposição, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito. Essas pessoas enxergarão as coisas quase do mesmo jeito que o mundo enxerga, de modo que, ao chegar a hora do teste, estarão preparadas para se posicionar do lado mais fácil e de maior popularidade. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para distorcer os fatos e os acusar, e por meio de falsos relatórios e insinuações, incitar os magistrados contra eles. Nesse texto, percebemos que aqueles que hoje talvez olham para as profecias ou olham para a Bíblia e não são pessoas que se firmam na verdade, terão dificuldade de fazê-lo nessa hora de grande prova. Portanto, hoje é o tempo que somos chamados para podermos nos firmar sobre a verdade. Mesmo que seja complicado, que seja difícil, você pode perceber que o inimigo tem trabalhado nesses últimos anos para tentar lançar descréditos sobre a Bíblia. Em quantos momentos o inimigo tem trabalhado para poder mencionar que a Bíblia tem que ser atualizada, que alguns dos elementos que ali se encontram devem ser revistos e assim por diante. Qual é o propósito dele? É tentar fazer com que no momento em que o mundo tiver que tomar algumas posturas em relação à verdade bíblica, os conceitos bíblicos tenham se enfraquecido tanto na mente deles, pelo menos em termos de importância, que eles acabarão deixando de lado, assim diz o Senhor. E esses indivíduos se tornaram os principais perseguidores do povo de Deus.
Por isso, nesse tempo de preparo para essa época, é o tempo em que temos que estar firmemente alicerçados sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Mesmo que, olhando para as profecias, ainda chegamos à conclusão de que muita coisa ainda deve acontecer para que esses elementos todos se alinhem. Apesar de, quando olhamos com atenção, percebemos que cada vez os elementos que compõem o cenário internacional têm se alinhado para que o cumprimento profético aconteça. A grande questão é, que cumprimento profético fará parte da sua história? Você fará parte da profecia que diz que o povo do Senhor, que buscou ao Senhor, que esteve clamando pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, passou pelo batismo do Espírito Santo na chuva serôdia e se levantou para o alto clamor, dando a última mensagem de advertência ao mundo? Ou você vai fazer parte da outra profecia, que menciona que aqueles que não se firmaram sobre a verdade acabaram abandonando a verdade e passando para as fileiras do adversário do Senhor? Hoje, você precisa tomar uma postura. Amanhã, nós vamos introduzir a lição de número 13, que será a última do trimestre. Eu posso te dizer que já estudei essa lição, uma lição fantástica, maravilhosa. Vamos terminar de forma apoteótica o estudo dessa semana com o tema O Triunfo do Amor de Deus. Mas antes de fazermos isso, eu quero orar junto com você. Pai, muito obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. E de que por causa da tua palavra podemos ter a certeza da salvação e vida eterna e do cumprimento profético. Ajuda-nos a podermos ver o cumprimento profético na nossa vida, através do batismo do Espírito Santo na chuva serôdia, participando do alto clamor, mantendo a tua palavra no nosso coração, entendendo os eventos que logo terão lugar e estando preparados para ser seus instrumentos nessa última grande crise. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?